Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje em destaque as sessões dos dias 14 e 15 de agosto de 2013. Gisele, esta semana foi marcada, na verdade, por uma expectativa que existia, que é exatamente em relação aos recursos da ação penal 470. É uma nova fase, o julgamento da ação penal propriamente dita já foi encerrado, esperava-se justamente o início de uma série de recursos que tem um prazo específico, tiveram um prazo específico para apresentação e agora tem um prazo para julgamento. E nós começamos com os chamados embargos de declaração. Exatamente isso, Carlos Eduardo. A fase recursal da ação penal 470 iniciou exatamente nessa semana. Na pauta estavam previstos alguns agravos regimentais, além dos embargos de declaração. E o ministro Joaquim Barbosa preferiu chamar a julgamento os embargos de declaração que foram apresentados ao todo por 26 acusados da ação penal. Dentre esses 26, 25 foram condenados. E teve um outro que teve o processo desclassificado, que também apresentou embargo de declaração. Então, ao todo, são 26 embargos de declaração que estavam na pauta de julgamentos dessa semana. Gisele, antes de nós conferirmos na reportagem como foi a sessão plenária da quarta-feira, que marcou exatamente o início desses julgamentos, eu gostaria de falar um pouquinho para os telespectadores exatamente a respeito deste tipo de recurso, embargos de declaração. O que caracteriza este específico tipo de recurso que teve o julgamento iniciado nessa semana no plenário? Os embargos de declaração, eles se destinam a dar clareza e completude a uma decisão que foi proferida, ou uma sentença ou um acórdão. Então, a finalidade principal é corrigir qualquer omissão, qualquer obscuridade, eliminar qualquer tipo de contradição que, porventura, tenha existido no acórdão que foi prolatado na ação penal 470. Não se destinam ao rejulgamento da ação penal. Então, nesse momento, não é o momento de rediscutir a análise do mérito, mas apenas suprir qualquer omissão que, porventura, venha a existir. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, no momento da análise desses embargos de declaração, eles se limitam a analisar os vícios, a existência ou não de vícios supostamente alegados pelas defesas e, a partir daí, eles vão avaliar se são ou não pertinentes, provendo ou não provendo os embargos de declaração. Ainda existem os embargos infringentes e também agravos regimentais que foram apresentados em relação à ação penal 470, mas isso é outra história. A gente vai deixar para outra ocasião, na medida que a semana foi marcada exatamente pelo julgamento de embargos de declaração, o que terá continuidade ainda, inclusive, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos fatiar o assunto. Na sessão da quarta-feira, o plenário começou exatamente o julgamento dos recursos na ação penal 470, apregoando os embargos de declaração na ação penal 470. A primeira parte da sessão da quarta-feira foi quase toda dedicada a questões preliminares que atingiam exatamente a todos os embargos que foram apresentados. Gisele, antes de vermos a reportagem, que questões foram estas preliminares que foram julgadas, enfrentadas pelos ministros na primeira parte da sessão? Haviam 5 pontos, basicamente, que constavam em diversos embargos de declaração que foram apresentados. Então, o ministro Joaquim Barbosa entendeu conveniente, preliminarmente, julgar esses 5 pontos que eram comuns a diversos recursos. Dentre eles estava a argumentação de que haveria necessidade de redistribuição dos embargos de declaração para outro relator, na medida em que a função de presidente do Supremo Tribunal Federal não comportaria que o ministro Joaquim Barbosa também exercesse a função de relator. Um outro ponto que foi também argumentado, dentre essas questões iniciais, foi no que diz respeito à metodologia do julgamento. Havia também uma argumentação no sentido de que a metodologia adotada em relação aos ministros que votaram pela absolvição não iriam participar da fixação da pena, da dosimetria da pena, isso também foi questionado por alguns embargantes. Outro ponto que também foi levantado foi no que diz respeito à nulidade do voto do ministro Aires Brito, na medida em que o ministro Aires Brito ele votou pela condenação, mas não houve a dosimetria da pena daqueles acusados e condenados que ele efetivamente acabou
entendendo pela condenação. Houve um outro ponto no que diz respeito ao desmembramento da ação penal. Os acusados argumentaram que, em razão da decisão do desmembramento do processo, no que diz respeito ao acusado Carlos Alberto Qualia, que haveria, então, uma contradição do Supremo Tribunal Federal na medida em que resolveu anteriormente uma questão de ordem, firmando pela competência do Supremo Tribunal Federal no processamento e julgamento da ação penal 470, inclusive em relação àqueles réus que não tinham foro por prerrogativa de função. Todos esses pontos que foram argumentados, e também houve ainda a supressão, o cancelamento de votos nas notas taquigráficas. Então, a defesa argumentou, a defesa de diversos acusados, condenados, argumentou que a supressão desses votos teria gerado uma incompreensão do acórdão. Então, todos esses pontos foram levantados e foram preliminarmente analisados pelos ministros e todos eles foram rejeitados. Houve uma divergência que a gente precisa esclarecer. O ministro Marco Aurélio, ele entendeu em relação a 2 desses aspectos que os embargos deveriam ser providos. Quais seriam esses aspectos que o ministro Marco Aurélio divergiu? Em relação às notas taquigráficas, ele entende que os embargos de declaração nesse aspecto deveriam ser providos para que o acórdão constasse integralmente todos os debates e todos os votos que foram proferidos e também no que diz respeito ao desmembramento da ação penal. No entender do ministro Marco Aurélio, a Corte não poderia prosseguir no julgamento daqueles que não possuíam foro por prerrogativa de função, mas ele ficou vencido. Pois é, e exatamente foram diversas questões que tiveram de ser atacadas e como a Gisele adiantou, inclusive, entre os pontos julgados, houve a questão da nomeação de um novo relator para os recursos na ação penal 470. Como você bem disse, houve questionamento sobre o fato do ministro, que era o ministro relator na ação penal, o ministro Joaquim Barbosa, e que atualmente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, havia um entendimento, não um entendimento, mas uma alegação por parte da defesa que o ministro Roberto Barroso, recém-impossado, que deveria assumir a relatoria. Outros 4 pedidos comuns a vários condenados foram também recusados, como foi o caso especificamente desse pedido. Lembrando também que, ao final da primeira parte da sessão de quarta, o mérito de um dos embargos entrou em julgamento. Bom, vamos rever como foram estes momentos na reportagem de Adilson Mastelari. A Corte começou a sessão analisando preliminares comuns a vários embargos de declaração, sobre a redistribuição dos embargos para um novo relator, ao desmembramento do processo quanto a acusados sem prerrogativa de função, a uma suposta nulidade do voto do ministro aposentado Aires Brito, que não participou da dosimetria das penas. Há algumas notas taquigráficas que foram retiradas do acórdão por supressão e a metodologia utilizada pelo STF para julgar o caso. O presidente da Corte, relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, abriu a votação. Eu rejeito todas estas questões por mim enunciadas. O voto do presidente foi seguido por todos, com exceção do ministro Marco Aurélio na questão das notas taquigráficas e quanto à competência do STF para julgar a ação. Coerente com o que sempre sustentei neste plenário, provejo, porque se trata de recurso, provejo os embargos declaratórios para assentar a incompetência da Corte para o julgamento dos cidadãos, até aqui simples acusados, porque a culpa não está selada, que não têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo. O primeiro recurso analisado individualmente foi o de Carlos Alberto Qualia. Durante o julgamento da ação penal 470, a Defensoria Pública provou o cerceamento de defesa e conseguiu que o processo dele fosse enviado à primeira instância de Santa Catarina. Ele é acusado pelo Ministério Público de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Como os supostos copartícipes do crime de formação de quadrilha foram absolvidos, a defesa do acusado queria que fosse retirada essa acusação contra Carlos Alberto Qualia. Os ministros não reconheceram o embargo de declaração, mas concederam habeas corpus de ofício para absolver o acusado do crime de formação de quadrilha. Com isso, o juiz de primeiro grau vai julgar o acusado somente pelo crime de lavagem de dinheiro.
O plenário, acompanhando o voto do excelentíssimo senhor ministro revisor Ricardo Lewandowski, absolveu os co-réus deste denunciado, entendendo pela atipicidade. De modo que eu penso que esta decisão vincula as instâncias inferiores, de forma tal que esse processo não pode nem deve continuar na instância inferior. De modo que eu, negando igualmente provimento aos embargos de declaração, concedo, no entanto, habeas corpus de ofício para o trancamento da ação penal em primeiro grau. É uma questão interessante esse último ponto, que foi exatamente o julgamento de um dos embargos já, que foram rejeitados também, como aconteceu, principalmente, vamos ver isso ainda, na verdade, a maioria dos embargos, eles foram julgados na segunda parte da sessão da quarta e também na sessão desta quinta-feira, continuam posteriormente também outros embargos. Mas essa questão específica de recebimento de ofício foi um pedido que havia sido apresentado, um pedido alternativo para que houvesse a possibilidade, um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de concessão de habeas corpus, considerando que ele não poderia ser julgado pelo crime de quadrilha. Por quê? Bom, a grande questão aqui que se colocou foi exatamente em relação ao fato de que os co-réus foram todos absolvidos do crime de formação de quadrilha. O outro aspecto é que o crime de formação de quadrilha, de acordo com o artigo 288 do Código Penal, exige no mínimo 4 pessoas, na medida em que ele coloca que associarem-se mais de 3 para a prática de crimes habitualmente. Então, a grande questão é, como houve o desmembramento da ação penal em relação a Carlos Alberto Qualia, a Defensoria Pública da União, então, apresentou embargo de declaração no sentido que, na primeira instância, ele só fosse, então, processado pelo crime de lavagem de dinheiro e não pelo crime de formação de quadrilha, já que não haveria mais o número mínimo de integrantes que caracterizasse o ilícito penal do artigo 288. E aí, o que ficou decidido pelos ministros? Bom, eles entenderam por bem rejeitar os embargos de declaração. Esse foi uma decisão por maioria. No entanto, concederam a ordem de ofício de habeas corpus, no sentido de declarar a absolvição de Carlos Alberto Qualia em relação ao crime de formação de quadrilha. Estenderam, basicamente, os efeitos da decisão de absolutória que foi dada em relação aos co-réus. Essa decisão também se aplica no caso desse embargante. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux, que entendiam que os embargos de declaração deveriam ser providos. Eles também entendiam pela absolvição, mas o resultado do julgamento, na visão do ministro Marco Aurélio e Luiz Fux, seriam no sentido de prover os embargos de declaração. Ficaram vencidos. No final do entendimento, permaneceu que o Carlos Alberto Qualia deve ser realmente considerado absolvido por ausência da configuração do crime de formação de quadrilha. Então, na primeira instância, ele só vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Isso caracterizou o fechamento da primeira parte da sessão da segunda-feira. Como já dissemos, os demais, as questões preliminares que marcaram a primeira parte da sessão também foram todas superadas. E na segunda parte da sessão da quarta-feira, houve a continuação do julgamento dos embargos, analisados individualmente. Vamos rever. O segundo recurso analisado individualmente foi o de Emerson Palmieri, ex-presidente da Embratur. Ele pedia a redução da multa de R$ 247 mil pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os embargos foram rejeitados a ele e também ao ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa alega que não havia provas contra ele. Está claro no acórdão que a inexigibilidade de conduta diversa somente se verifica em situações análogas à coação moral irresistível, ao estado de necessidade ou a outras excludentes semelhantes previstas em lei, o que, evidentemente, não era o caso do embargante Jacinto Lamas. Ficou evidente a ausência de qualquer situação de excepcionalidade que autorizasse a Corte a afastar a culpabilidade do embargante pela prática do delito de lavagem de dinheiro. O quarto a ter embargos avaliados e rejeitados por unanimidade pela Corte foi o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto. Ele alegava que houve omissão no julgamento e o último recurso julgado na sessão dessa quarta-feira foi o de José Rodrigues Borba, condenado por corrupção passiva.
A defesa afirmava que houve contradições na dosimetria da pena dele, mas o pedido também foi rejeitado pela Corte. Gisele, então, no frigir dos ovos, na segunda parte da sessão plenária, contando-se também com um embargo que chegou a ser julgado, como vimos agora há pouco, de Carlos Alberto Qualia na primeira parte. No total, nós tivemos 5 embargos de declaração julgados na sessão plenária desta quarta-feira. 5 embargos de declaração, sendo que 4 foram na segunda parte da sessão. Em relação a esses 4 que foram julgados, a gente pode dizer que houve uma divergência de votos no que diz respeito à diminuição da pena de multa que estava sendo questionada pelo embargante Emerson Palmieri. Ele argumentava que, em razão das condições sociais e econômicas que ele apresentava, que não seria possível adimplir com a pena de multa que foi fixada. Então, assim, todos os ministros entenderam pela rejeição dos embargos de declaração, no que diz respeito a esse aspecto, por entenderem que não havia elementos suficientes que justificassem o provimento desse recurso. No entanto, 3 ministros entenderam por bem conceder a ordem de ofício para diminuir a pena de multa, para ajustar a pena, porque entenderam que houve uma desproporção entre a pena de multa que foi aplicada e a pena privativa de liberdade que também foi fixada. Então, nesse sentido, votaram os ministros Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski e também o ministro Dias Toffoli. E vamos para o segundo dia de julgamentos de recursos da Ação Penal 470. Os ministros negaram os pedidos de 3 condenados. Romeu Queiroz, Simone Vasconcelos e Roberto Jefferson alegavam omissões e contradições durante o julgamento. Foi a sessão plenária da quinta-feira, dia 15 de agosto. O relator e presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, iniciou a sessão pelos embargos de declaração apresentados por Romeu Queiroz, condenado a 6 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de 330 dias multa. A defesa alegava contradições nos votos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber. Também reclamava que o STF não teria analisado tese apresentada pelos advogados. Apontou desproporcionalidade da pena de multa e uma suposta contradição quanto à dosimetria da pena dele, que teria sido desproporcional a outros acusados. A dosimetria de cada uma das penas por este plenário foi realizada com extrema profundidade, com descrição tanto das circunstâncias que pesaram para a elevação da pena base, quanto daquelas que foram consideradas positivas, sem qualquer omissão sobre a matéria. A alegada desproporcionalidade não ocorreu, pois as circunstâncias judiciais negativas evidenciadas foram consideradas não só sob o ponto de vista numérico, mas também sob o ângulo do grau de negatividade considerado no acórdão, sempre atendendo ao disposto na parte final do artigo 59 do Código Penal. Somente o ministro Marco Aurélio divergiu quanto ao cálculo da pena de multa, rejeitando as demais alegações. A pena de multa, vejo que, pelo menos sob a minha ótica, ficou em descompasso com as balizas que conduziram o tribunal a fixar a restritiva da liberdade, já que se chegou a 180 dias multa e para lavagem e a 150 dias multa, quando o Código Penal prevê que se pode fixar um mínimo de 10 e um máximo de 300 dias multa. Todos os outros ministros acompanharam o voto do relator pela rejeição de todos os pontos dos embargos de declaração de Romeu Queiroz. O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, voltou a questionar a necessidade de inclusão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que, em nenhum momento, o Ministério Público Federal citou qualquer denúncia contra o ex-presidente da República no caso. A pretensão do embargante nitidamente de reformar o acordo embargado na parte em que não acolheu o pleito por ele formulado como preliminar da ação penal, e a isto não se prestam os embargos declaratórios.
A defesa de Roberto Jefferson também alegava que o Supremo teria sido omisso ao deixar de analisar algumas provas e afirmou existirem incongruências na condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Por unanimidade, os embargos de Roberto Jefferson foram rejeitados pela Corte. Simone Vasconcelos, condenada a 12 anos e 7 meses de prisão e 288 dias multa por 4 crimes, argumentou que a participação dela foi de menor importância e que houve uma contradição na condenação dela por evasão de divisas, já que outros acusados foram absolvidos desse crime. A ex-diretora financeira de uma agência de publicidade também argumentava uma desproporcionalidade na dosimetria das penas. O STF também negou integralmente o recurso dela por unanimidade. Bom, de qualquer maneira, então, vamos lá, fechando o julgamento da quinta-feira, pelo menos em relação à parte deles, as votações dos embargos na quinta-feira foram praticamente unânimes no sentido de se rejeitar os embargos apresentados. Os 3 embargos que foram concluídos, 3 embargos de declaração, restaram efetivamente concluídos o julgamento deles e o entendimento que, na verdade, foi unânime em relação à rejeição desses embargos, no sentido de que não deveriam ser providos pelo fato de que os argumentos trazidos pelas defesas, na verdade, constituíam em reexame de prova, revaloração, em rediscussão do mérito, o que não é o momento oportuno no momento da discussão dos embargos de declaração. Então, por não ter ficado comprovado nenhum vício, nenhuma contrariedade, nenhuma ambiguidade, nenhuma omissão, nenhuma contrariedade ao acórdão, então os ministros entenderam por rejeitar todos os 3 embargos, os embargos de Romeu Queiroz, de Roberto Jefferson e de Simone Vasconcelos. Já com relação aos últimos embargos previstos para a sessão daquele dia, após o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Ricardo Lewandowski divergiu do voto em um ponto específico. Vamos rever alguns trechos sobre este ponto a partir da alegação feita pelo ministro Lewandowski, após o voto do relator ministro Joaquim Barbosa, e o posicionamento do relator a respeito desta questão específica. O que ocorreu no caso dos autos? Segundo a denúncia, entre aspas, o acordo criminoso com os denunciados José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, Silvio Pereira foi acertado na época da campanha eleitoral para a presidência da República em 2002, quando o PL participou da chapa vencedora. Ele não participou de acordo algum em 2002. No entanto, em dezembro de 2003, ele recebeu comprovadamente essa quantia de R$150 mil. Não há por que dizer que, mesmo porque eu não concordo com essa tese, não é? Nós temos súmula aqui no tribunal. Se a prática criminosa se estendeu no tempo, uma parte dela tendo ocorrido na vigência de uma lei, outra parte na vigência de uma lei, de outra lei mais grave, segundo a nossa súmula, aplica-se a lei. Senhor presidente. Gisele, vamos fatiar a questão. Trata-se de uma lei de 2003, uma legislação penal, e os fatos atribuídos teriam acontecido num determinado entendimento em 2002 ou então em 2003. É uma questão até da continuidade dos fatos atribuídos, no caso, ele era chamado, o ex-deputado, que na época conhecido como Bispo Rodrigues. Vamos fatiar, o que é exatamente essa questão, Gisele? A grande questão situa-se na dosimetria da pena no que diz respeito ao crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Inclusive, essa questão, os ministros chegaram a mencionar que não só está sendo questionada nesse recurso do Carlos Alberto Rodrigues Pinto, como também em outros que foram condenados pelos ilícitos de corrupção ativa e corrupção passiva. E, em relação a esses ilícitos penais, a gente precisa dizer que houve uma alteração legislativa em 2003. Em novembro de 2003, houve uma alteração que majorou as penas. Que as penas antes dessa data, a pena para o crime de corrupção ativa e passiva, nos 2 casos, era de mínima de 1 ano e máxima de 8 anos. A partir de 2003, ela passou a ser de mínima de 2 anos e máxima de 12 anos. Então, houve uma majoração da pena. O crime passou a ser punido de uma maneira mais severa. A grande questão que se colocou nesse embargo de declaração foi no seguinte sentido. O embargante argumenta que, de acordo com a denúncia, de acordo com o acórdão, e ele teria praticado esse ilícito penal por volta de 2002. Então, por esta razão, ele argumenta que haveria uma contradição na medida em que a pena que foi fixada a ele, na prática, foi fixada com base na legislação em 2003. E ele argumenta ter direito à fixação da pena
de acordo com a punição estabelecida antes dessa alteração legislativa. Então, o entendimento do ministro Joaquim Barbosa é que essa prática, a corrupção que foi praticada por esse embargante, ela foi praticada após a alteração legislativa em 2003. Então, por essa razão, ele rejeitou os embargos de declaração, todos os itens que foram questionados por este embargante foram rejeitados pelo ministro Joaquim Barbosa. O ministro Ricardo Lewandowski levantou uma questão entendendo. Ele não concluiu o voto, então essa questão ainda não está totalmente definida em relação à posição do ministro Ricardo Lewandowski, mas inicialmente ele mencionou que entendia que a punição deveria levar em consideração a prática do crime, que na visão do ministro Ricardo Lewandowski teria sido consumado em 2002. Então, a fixação da pena para esse condenado deveria ser levada em conta o mínimo e máximo da legislação anterior, ou seja, mínima de 1 ano e máxima de 8 anos. Seguiu-se ontem o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive houve várias colocações que foram feitas pelo ministro Celso de Mello, pelo ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux, e não houve, na verdade, votação ainda, justamente por nenhum destes ministros. O debate deve prosseguir, portanto, na próxima semana, em mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, prosseguindo não só com relação a estes embargos de declaração, mas também em relação aos outros recursos que foram apresentados na ação penal 470. E nós vamos acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça, no Direto do Plenário e também no final de semana com o nosso programa Plenárias, cuja edição de hoje vai ficando por aqui. Gisele, queria agradecer a sua participação esta semana, tanto no Direto do Plenário como aqui no Plenárias. A Gisele continua na nossa companhia na TV Justiça, no Jornal da Justiça, primeira edição, fazendo todo esse acompanhamento. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Gisele. Eu que agradeço. E obrigado a você, amigo da TV Justiça, por estar conosco. Obrigado pela sua companhia. E continue aqui, na TV Justiça.